Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês aí, aula sobre comunicação. Essa aula de comunicação, em nossa disciplina, ela aparece em dois momentos bastante específicos. No primeiro momento, lá na gestão de pessoas, tem alguns assuntos referentes à liderança, como a liderança deve se comunicar, se portar, é o assunto de comunicação. E também na administração geral, especificamente no processo organizacional. Professor, o processo organizacional é aquele lá chamado também de processo administrativo? Exatamente. Processo administrativo é aquele formado por 4 etapas, não é isso? Ó, planejamento, organização, direção e controle. Tem algumas bancas de concursos, algumas escolas, alguns autores, alguns escritores, que acrescentou nesse processo administrativo também a comunicação, transformando em processo organizacional. Tá? O processo organizacional, então, passa a ter aí 5 elementos: planejamento, organização, direção, controle e comunicação. E essa é a aula de comunicação, né? Professor, estudar comunicação, por quê, professor? Porque é o seguinte, gente, a organização existe todos os dias a comunicação. Todos os dias existe comunicação, tá? Todos os dias existe a comunicação. E quanto esse processo de comunicação, como a informação vai rodar dentro da organização, se quanto mais eficiente for esse processo, com certeza a organização aí vai ter aí mais sucesso. Olha só, trouxe um cronograma para vocês aqui, né? Toda organização, ela vai o quê? Se organizar. Ela vai o quê? Ó, ter a sua especialização, vai dividir o trabalho. Cada unidade dessa, cada departamento desse é uma unidade, uma divisão, tem as suas responsabilidades, não é isso? E dentro da organização das organizações, nós temos a linha hierárquica, nós temos a autoridade, temos a hierarquia, tá certo? Então tem um chefe, o chefe aqui vai comandar os subordinados, ele vai exercer através do quê? Da comunicação. Esse departamento A, há necessidade de quê? De conversar com o departamento C. Esse tipo de conversa ele vai utilizar o quê? Nada mais, nada menos que a comunicação. E as bancas aí têm cobrado esse assunto. Não todas as bancas, né? Mas principalmente a banca do CESP aí gosta de cobrar esse tipo de assunto. Bacana? Então vamos lá, meus amigos. Quero explicar para vocês aí, ó. O primeiro assunto que eu quero passar para vocês é o conceito, o significado da palavra comunicar, né? Então essa palavra comunicar, ela vem lá do latim, tá? Então a origem da palavra comunicar está no latim. Significa comunicare. E significa, olha só, pôr em comum, né? Ela implica em compreensão, pressupondo entendimento entre as partes e não anuência como a maioria das vezes. Ah, professor, eu não entendi esse cara aqui chamada de compreensão. Rapaz, é muito simples, cara, olha só. Quantas vezes que eu já presenciei o seguinte, ó. O professor está lá explicando a aula para o aluno na sala de aula, né? Aí o professor, né, ele fala assim, e aí, galera, fala para o cara aí, ele entendeu, o cara vai balança a cabeça, se dá um positivo de quem entendeu. Mas, na verdade, o que ele fez? Ele, não todos, claro, né, claro, não são todos, mas já reparei que aí quando eu converso com o aluno logo em seguida, né, aí pergunta alguma coisa e ele não sabe. Ou seja, quando ele balançou a cabeça, ele não compreendeu a mensagem, ele como não compreendeu, aí não entendeu a mensagem, então não houve a compreensão, mas ele deu um positivo. Esse positivo é chamado aí de anuência, né? Muito comum isso, né? Professor, o que os grandes mestres da administração aí falam sobre a comunicação, né? Então essa aqui é uma videoaula que o professor baseou em 2 grandes aí escritores da administração, 2 grandes best-sellers da administração. O primeiro do professor Hidalberto Chiavenato, o segundo do professor Maximiano. O professor Hidalberto Chiavenato fala o seguinte sobre o conceito de comunicação. Comunicação é a troca de informações. Olha só, informações entre as pessoas. Fixem esse assunto, gente. Ó, professor Hidalberto Chiavenato, ó, comunicação vinculado com informação entre troca de pessoas. Vamos mais aqui. Significa tornar comum uma mensagem ou informação. Olha, informação, mensagem, publicar a informação. Constitui um dos processos fundamentais
da experiência humana e da organização social. Bacana, lindo, né? Agora, já o professor Maximiano tem o seguinte conceito. Vem comigo, ó. Comunicação é o processo de transferir e receber informações, ou seja, mesmo falando, né, dois grandes escritores aí, dois grandes best-sellers da administração, que a maioria das provas de concurso tem como base esses dois grandes professores, né, ambos, na sua conceituação, trata da palavra informação. Viu? Olha como é importante, né? Vou voltar na informação já já, vamos terminar de ler. Informações são dados organizados e possibilitam a análise de situação e tomada de decisões. É o meio da comunicação que as partes da organização articulam suas informações para funcionar como um conjunto. Antônio Maximiano, né? Professor, informação. Professor, então, o que é essa informação? Gente, informação nada mais é do que o conteúdo, a mensagem a ser transmitida ou a mensagem a ser recebida. Então, olha só, aspectos básicos da comunicação. Primeira coisa é o conteúdo. O que é o conteúdo? É a informação, é a mensagem. Professor, o departamento pessoal publicou a portaria de férias. Ou seja, qual que é o conteúdo? A portaria de férias, não é isso? Então, comunicação, aspecto básico. No processo de comunicação, é exatamente aquilo que queremos transmitir, é o conteúdo. É a mensagem que temos para passar. Não existe comunicação sem conteúdo. Isso é muito importante, né? Você já pensou que o departamento lá de recursos humanos publicasse a portaria em branco? Não passou conteúdo. Tá? Então tem que ter o conteúdo. E nesse processo, gente, olha só, nós temos o conteúdo. Tá? Nós temos todo um processo estruturado de como comunicar. Tá? Aí eu chamo a atenção para vocês do primeiro ponto importante da nossa aula. Eu tenho que passar para vocês essa parte introdutória, nós explicamos. Agora vem o segundo ponto para explicar, que é o processo de comunicação. Aquele conteúdo, aquela mensagem, aquela informação, ela passa por um processo básico de comunicação. Primeiramente, né, o que nós temos? Nós temos do lado de cá, tá? Do lado de cá, uma pessoa que vai o quê? Que vai ser o emissor, tá certo? Uma pessoa, alguma coisa que vai emitir. Nós temos o emissor. O emissor, ele vai transmitir. Vai transmitir o quê? Olha só, uma mensagem. Essa mensagem é o quê? É o conteúdo, é a informação. É o objeto do processo de comunicação. Então, esse emissor, ele tem que transmitir para um cara chamado de receptor. Olha só, um cara chamado de receptor. Pronto. Só que o caminho da emissão até a recepção, temos alguns termos técnicos, e eu digo para vocês que o concurseiro tem a obrigação de saber esses termos técnicos. Então, emissor, aquele que vai ser a fonte, que vai passar a informação. Essa informação ela vai passar por um processo de codificação. Professor, o que significa essa codificação? Cara, essa codificação, por exemplo, aqui, ele vai escrever um texto, olha só, em português. Aqui, pronto. Né? Vai passar por um canal. O professor está conversando. Ele está conversando. Se ele está conversando, professor, ele está conversando, então qual que é o canal? É o verbal. Tá? Ele vai decodificar. O cara de lá tem que entender a língua portuguesa para decodificar, para o quê? Receber informação. Terminou, professor? Chegou lá a informação, nós concluímos o fluxo, o processo de comunicação? Não. Nós temos que ter uma retroalimentação, temos que ter um famoso feedback para saber se a mensagem chegou como deveria chegar. Então, isso aqui é um processo estruturado de comunicação. Digo para vocês que o examinador pode querer cobrar de vocês o que é codificação, o que é decodificação. Professor, e o tal de ruído, o que é isso? O ruído aqui é quando acontece alguma coisa que prejudica esse processo de comunicação. Então, nós dizemos que ocorreu o quê?
ocorreu o famoso ruído. Professor, eu quero um exemplo de ruído. Tudo bem, vou dar 2 exemplos para vocês. Ó, lembra aqui, ó, fiz um texto, estou conversando com um cara, eu estou falando aí em português, né? Em português, tá? O cara está lá, né? Ele vai decodificar. Só que o cara, ele só entende em inglês. Tá certo? Então não ocorreu aqui o processo de decodificação, português e inglês. Estou dando um exemplo para vocês. Então, neste caso, é um exemplo de comunicação que ocorreu o ruído, né, que vai atrapalhar o processo. Professor, eu quero outro exemplo, tudo bem, agora português e português. Eu estou enviando uma mensagem de WhatsApp gigante. No meio da transmissão, tá certo? No meio da transmissão, a internet aí caiu, saiu do ar, né? Saiu do ar a internet, ou seja, houve um problema no canal. E esse ruído aí prejudicou a comunicação. Vamos mais, né? Esse canal aí lá do WhatsApp, por exemplo, a mensagem ela foi corrompida, tá certo? Ela foi corrompida, ou seja, ocorreu o famoso ruído. Então, isso aqui é o processo de comunicação. O primeiro assunto para vocês aí, para essa aula, é saber exatamente o que significa cada item desse aqui, que isso pode cair em concurso, né? Tá certo? Então, vamos lá, rapidamente para a galera aí. O que é o emissor ou a fonte? O emissor, a fonte, ó. Significa a pessoa ou coisa, ou processo que emite ou fornece as mensagens através do sistema. Se nós temos, ó, emissor a fonte, quem que é o segundo? Isso é o quê? É a codificação. Processo ou equipamento que opera a mensagem, transmitindo da fonte ao canal. O que é o canal? Canal, equipamento ou espaço intermediário entre o transmissor ou receptor. Professor, acabou? Depois do canal, vem quem? Vem a figura da decodificação. Processo ou equipamento que recebe a mensagem no canal. Professor, encerrou? Não. Agora chega no sujeito, naquele cara, né, aquele cara que vai acontecer o seguinte, que vai receber a informação, chamado de receptor. Significa a pessoa, a coisa ou processo a quem é destinada a mensagem. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir, edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá. Ponto final do sistema de comunicação. Professor, terminou? Não, nós temos o quê? Nós temos o feedback, mas nós temos também um procedimento chamado de ruído. Quantidade de perturbações indesejáveis que tendem a alterar de maneira imprevisível as mensagens transmitidas. E, finalmente, nós temos o feedback, tá certo? A retroalimentação, a retroação, que é chamada feedback do processo de comunicativo. Fechou, galera? Então, aí são o quê? São os elementos da comunicação, tá? Ó, rapidão para a galera, você aí, concurseiro, escreva no seu caderninho de ouro. Esse caderninho é o objeto do seu estudo, cara. Ó, vamos lá, sequência. Comigo. Emissor, barra fonte. Codificação, 2. 3. Canal, 4.
decodificação. 5, ruído. 5, receptor. 6º, retroação. E o 7º, ruído, se ocorrer. Cara, você tem que saber essa sequência, tá? Não vou enganar vocês. Tá? Você está estudando aí por estudar, você está estudando para realmente ficar competitivo. Então, você tem que saber essa sequência, né? Ok? Gente, fazendo a leitura da aula de vocês, lá no livro do professor Edalberto Chiavenato, ele trata a informação da seguinte, a comunicação da seguinte forma. Ele fala que tem 2 propósitos importantes. E ele chama a comunicação de uma atividade administrativa. Olha que interessante, Edalberto Chiavenato, dentro das organizações, ele chama a comunicação de uma atividade administrativa. E tem 2 propósitos, né, fundamentais. O primeiro propósito, segundo o professor Edalberto Chiavenato, é o quê? É instruir as pessoas para que façam as suas tarefas, né? E a segunda? A segunda é para a atividade de liderança, motivar as pessoas ao alcance dos resultados. Então, primeiro item, tá certo? 2 propósitos importantes da comunicação, que é uma atividade administrativa, segundo o grande mestre Edalberto. A, proporcionar informação e compreensão necessária para que as pessoas possam se conduzir em suas tarefas. Ou seja, aqui, né, é um foco bem operacional, né? E o segundo, proporcionar as atividades necessárias que promovam a motivação, a cooperação e a satisfação nos cargos, né? Ou seja, aqui já é um item de motivação. Os 2 juntos, né? Esses 2 propósitos promovem um ambiente que conduz a um espírito de equipe e a um melhor desempenho das tarefas. Bacana, né? Muito importante. Então, tem 2 propósitos aí da comunicação, segundo o professor Edalberto Chiavenato. Professor, mas e aí, professor? Por que isso, né? Você sabe por que eu falo isso? Você tem que estudar para concurso, já tendo uma visão de médio e longo prazo. Você vai fazer vários concursos na sua vida. E um desses concursos, que são os concursos aí que tem os melhores cargos, eles estão cobrando um cara chamado de redação. Professor, o assunto comunicação, professor, ele pode ser objeto de uma prova dissertativa, de uma redação? Sim. E olha só, cara, você coloca lá, no processo de comunicação, esses 2 propósitos da comunicação aqui, cara, você coloca isso lá, segundo o professor Edalberto Chiavenato, cara, papo sério com vocês, vocês vão fazer uma excelente redação, uma excelente dissertação, tá? Outro assunto, chamado meios de comunicação. Então, nós temos aí 3 meios de comunicação. O primeiro meio de comunicação é pessoal. Pessoal é quando você está ao vivo e a cores com outra pessoa. Essa comunicação também ela pode ser escrita ou impressa. Tem que ter papel. E, finalmente, ela pode ser também por meio de equipamento, né? Então, lá, tipos de... Vamos lá, exemplos. Comunicação pessoal. Olha, apresentações formais. Eu quero apresentar aqui meu colega de trabalho. É um tipo de comunicação pessoal, né? Conferências, né? Você está lá no meio de milhares de pessoas, tem um cara em cima de um palco lá explicando as coisas, dando o show dele. O quê? Uma conferência, uma comunicação pessoal. Reuniões de trabalho, conversação 1 a 1. É de tete a tete, o cara está conversando, né? Tá certo? Tete a tete, estou conversando, tem outra pessoa ali, nós estamos exercendo o quê? A comunicação, chamada comunicação pessoal. Convenções periódicas, comemorações e solenidades aí são exemplos de comunicação pessoal. Outro tipo, comunicação escrita ou impressa, muito simples. Essa aqui é a comunicação formal, está no papel, né? Ela precisa de um meio aí chamado de papel, escrita ou impressa. Memorandos, né? Professor, memorandos é a mesma coisa do que comunicação interna, né? Entre uma pessoa ou outra, né? Circulares, né? Professor, dá um exemplo de comunicação interna de memorando, né? O Recursos Humanos avisa que essas férias é no próximo mês. Há uma comunicação interna por escrito, memorando, né? Circulares, né? O Recursos Humanos está publicando aí a escala de férias, ou seja, para todos da organização ou partes delas, né? Cartazes, né? Revistas e jornais internos, sistema de sugestões, administração visual, cartazes no local de trabalho, com informações sobre a produção, relatórios, murais, cartas, né? O que tem de comum tudo aqui?
que todos esses exemplos nós temos aqui, ó, a escrita ou ela é impressa. E, finalmente, nós temos aí o terceiro tipo de comunicação, que é a comunicação por meio de equipamento. Professor, que tipo de equipamento? Diversos tipos de equipamento. Primeiro, ó, telefone fixo ou móvel, né? Televisão, fita de vídeo, fita de áudio, fax, correio eletrônico, teleconferência, internet, WhatsApp, Facebook, são todas comunicações por meio de equipamento. Professor, quem que é o pai dessa criança aqui? O professor Maximiano, hein? O professor Maximiano também é referência nas questões de concurso sobre comunicação. Agora, vamos para um assunto que é mais cobrado em concurso público, com certeza, né? Professor, tipos de comunicação. O que é esse tipo de comunicação? Tipos de comunicação também tem outros nomes, ó. Fluxo de comunicação e comunicação administrativa. Então, se você tiver na prova aí, falar fluxo de comunicação, comunicação administrativa, é tudo a mesma coisa. Professor, o que diz isso aí? Rapaz, é o sentido da comunicação, que ela pode ser vertical, pode ser lateral. Isso cai em concurso? Cai, né? Por exemplo, aqui tem uma organização, um organograma, né? Essa organização nós está em constante comunicação e nós temos aqui alguns tipos de comunicação. Nós temos aí, ó, primeiro, ó, temos a comunicação vertical. Professor, vertical, dois sentidos, ó, de cima para baixo, que é chamado descendente, e a comunicação ascendente, de baixo para cima. Professor, essa comunicação vertical aqui diz respeito à hierarquia. Por exemplo, esse sujeito aqui, o A, o presidente, comunicou para o gerente, houve o quê? Uma comunicação de cima para baixo, uma comunicação descendente. Aí o gerente está respondendo o seu superior, de baixo para cima, mas no sentido o quê? Ó, vertical também. Tem a lateral. Departamento A está conversando com o departamento B. Ó, lateral, tipo horizontal ou tipo diagonal de níveis hierárquicos diferentes. Esse departamento aqui está solicitando uma informação para outro departamento, para essa chefia aqui. Ó. Houve o quê? Ó, diagonal. Então, na horizontal, na mesma, ó, horizontal tem que ser no mesmo nível hierárquico. Na diagonal, nível hierárquico diferente. O professor vai explicar mais sobre isso? Vamos explicar sim, né? Então, só para vocês terem um juízo de valor sobre esse assunto, né? Uma visão sistêmica. Fluxo de comunicação, dois tipos, vertical e lateral. Na vertical, dois sentidos. Comunicação descendente, de cima para baixo, e ascendente, de baixo para cima. Segundo o fluxo de comunicação lateral, na lateral, dois tipos, horizontal, no mesmo nível hierárquico, diagonal ou transversal, em níveis organizacionais diversos, ok? Vamos para o primeiro aqui, ó, comunicação vertical. Na vertical, nós temos aqui a descendente, tá? Descendente, né? Nesse item aqui, primeira coisa que você deve saber é o seguinte: na descendente diz respeito à hierarquia, tá? De cima para baixo. O cara está dando comandos inferiores, né? Então, olha só, a comunicação descendente, de cima para baixo, faz parte da estrutura de dependência hierárquica. Isso cai muito em concurso. Falou hierarquia, a comunicação é vertical. Que tipo de cima para baixo manda quem pode e obedece quem tem juízo. Parte da gestão de topo para baixo, através dos níveis superiores hierárquicos até os empregados. Tem a finalidade de informar, instruir e dirigir. Ela traduz a filosofia da empresa, reflete as características de quem a administra, né? Ok, bacana, né? Descendente, comunicação para baixo frequentemente tem caráter diretivo. O professor só deixou esse cara aqui diretivo para te instruir. É isso mesmo. Como assim, professor, instruir? Você colocou lá, diretivo tem o quê? Hierárquico, né? De comando, tá certo? Verticalizado, isso que significa, né? Comigo aqui, ó. São ordens, informações, exemplos de comunicações descendentes. Ó. São ordens, informações sobre políticas e programas que a administração pretende implantar ou modificações na linha de produtos e nos métodos de trabalho. Outro exemplo, ó,
a diretoria comunica que a fábrica trabalhará apenas 3 dias por semana a partir da semana que vem, porque os estoques estão cheios de produtos. Ou seja, pronto, ó, houve o quê? Uma comunicação descendente, né? Ok? Agora, a comunicação ascendente está na vertical, de baixo para cima. Vamos para os exemplos, né? A comunicação para cima tem diferentes conteúdos. Em primeiro lugar, seguem para cima as informações sobre desempenho e os eventos nos níveis inferiores. Ou seja, você tem que informar o seu desempenho para o seu chefe, né? Eventos nos níveis superiores. Que exemplos, né? Outro evento, uma peça quebrou, você tem que avisar isso, né, para o seu chefe superior. Então vamos lá. São especialmente os diversos tipos de relatórios e a informação produzida pela observação do desempenho. Também, né, o inspetor de manutenção encaminha um relatório sobre danos para seu supervisor, um grupo autogerido de trabalho. Transmite o coordenador dos grupos o trabalho de produção, controle e de qualidade. Então está aí para vocês aí, né? Agora o outro, né? Nós temos aí a famosa comunicação lateral. Lateral, 2 tipos. Horizontal, mesmo nível hierárquico. Diagonal ou transversal, ela é lateral, só que níveis hierárquicos diferentes, né? Vamos lá. Lateral. A comunicação lateral é o que ocorre entre unidades de trabalho do mesmo nível, horizontal, ou entre unidades de trabalho de níveis diferentes, mas que se situam em diferentes hierarquias. Este também é chamado de comunicação diagonal. Vamos lá, né? Os canais de comunicação lateral de todos os tipos permitem o funcionamento dos processos interdepartamentais e a tomada de decisão. Tá? Decisão está escrito errado ali, já vou arrumar. Agora, né? A tomada de decisão, só um minutinho. Professor, corta aí. Não, eu não corto não, porque senão fica muito quadradinho, né? O professor tem que arrumar na hora, né? Professor, por quê? Porque o professor que produz esse próprio conteúdo, né? Então vamos lá. Terminando aqui, está acabando a aula. Vamos lá. Os canais de comunicação lateral de todos os tipos permitem o funcionamento dos processos interdepartamentais e da tomada de decisão que envolve diferentes unidades de trabalho, né? Professor, o que é isso, cara? Olha, só existe, olha só, os departamentos não são ilhas isoladas. Os departamentos precisam de outros departamentos e vão exercer a comunicação lateral ou na horizontal ou na vertical para produzir os resultados da organização. Professor, eu quero exemplos, professor. Você quer exemplos? Então, vamos lá. Olha só, se isso aqui não ocorre muito. O pedido feito por um cliente em uma loja. Ele vai fazer esse pedido na onde? Lá no setor de operações. Ok. Comprou. O setor de operações vai ter que avisar o depósito para entrega. É enviado ao depósito para entrega. Essa entrega é logística, é o outro departamento. Olha aí a comunicação lateral, né? E para a cobrança, a administração financeira. Aí 3 setores diferentes, ou seja, se não tiver esse tipo de comunicação, a organização não sobrevive, né? A reclamação feita por um cliente em uma loja. Ele reclama lá na operação. É enviada para assistência técnica, outro setor dentro da própria operações, né? Outro exemplo, produtos acabados, operações, são transportados pelos caminhões até os depósitos, ou seja, até a logística e daí para os clientes. Então, estou provando para vocês, através de exemplos, que existe muita comunicação lateral nas organizações. Lateral, lembre-se que a horizontal, isso cai em concurso, realizado entre unidades organizacionais diferentes, no mesmo nível hierárquico, né? E nesse sentido, olha só como caiu a Fundação Carlos Chagas, né? A comunicação horizontal ocorre quando as informações são partilhadas entre as pessoas do mesmo nível hierárquico, podendo ocorrer tanto entre pessoas da mesma equipe de trabalho como entre pessoas de departamentos diferentes, né? Então, o que acontece, né? É a comunicação horizontal.
teve uma grande discussão na época, tanto entre pessoas da mesma equipe, né, como entre pessoas de departamentos diferentes. Ou seja, se fosse somente entre departamentos diferentes, já estava absolutamente correta. Mas a banca de concursos, né, ele considerou no todo aqui que a resposta estava correta. Mas por quê, gente? Por quê? Porque isso aqui foi uma questão de múltipla escolha, tá? E tinha dois itens lá dessa questão que estava absolutamente, tá, errado. Tá? Todos os itens estavam absolutamente tudo errado. Então a banca considerou essa questão aqui como correta, tá certo? Então não tem que ter esse discernimento. Vamos lá, outra questão, aqui comigo. A comunicação organizacional constitui o processo por meio do qual a informação se movimenta e é intercambiada entre pessoas de uma organização. Ou seja, o aluno aí, com bom discernimento, tem condições de avaliar essa questão. Essa questão aqui não tem absolutamente nada de errado, ela está correta. Inclusive, eu já disse para vocês o seguinte, olha só, disse para vocês o seguinte, que nas questões do CESP, a dica é o seguinte, você tem que ler o texto e procurar se tem algo errado. Se não tiver nada errado, a questão está correta. E, normalmente, cada item do CESP, ele tem de 1 a 2 erros em cada item. Então, fica fácil você localizar, né? Vamos lá, última questão da aula, tá certo? A coerência entre o discurso e as atitudes do líder tende a promover o fortalecimento do processo de comunicação. Exatamente, né? O discurso, a atitude do líder. Nós sabemos que o líder, a liderança, é uma pessoa que vai motivar, espelhar as outras pessoas, né? Principalmente da equipe, vai ser uma referência. Se ele tem um discurso e tem uma comunicação coerente, é claro que isso vai ajudar. Então, a questão aí está super correta. Bacana? Então, aí terminamos essa aula curtinha de comunicação. Albert Einstein ele vai finalizar a nossa aula de hoje, né? Olha só. A mente que se abre a uma ideia jamais voltará ao seu tamanho original, né? Então, imagino ver o tamanho da mente desse cara, né? Tantas novas ideias e teorias que ele conseguiu provar, escrever, pensar, né? Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus aí, até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês, meus amigos aí do YouTube. Nós aqui da Lá Concurso, nós disponibilizamos 20 videoaulas específicas inteiras para quem vai prestar o concurso aí, para o concurso da UF, da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Você pode ter certeza, com essas 20 videoaulas aí disponíveis, liberadas para vocês, 100% no YouTube, você já vai acertar um bom par de questões aí na prova. Mas se você quer fazer o nosso curso completo, ponto a ponto digital, com o nosso personal coach, com organização, contribuir com o site, com o canal aqui da Lá Concurso, convido vocês a se matricular no nosso curso completo, ponto a ponto digital, para o cargo de assistente em administração, tá, da Universidade Federal da Paraíba, edital publicado, edital na praça, por apenas 10 parcelas de R$20. Eu vou repetir, edital publicado, curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, competitivo, com a marca LAC Concursos, por apenas 10 parcelas de R$20. É isso mesmo, gente, né? Então, se você se interessou, clica aqui embaixo, tem nosso link do WhatsApp, direto lá na nossa matriz da Lá Concursos, ou você pode clicar aqui e já ir direto para o site. É garantido, é confiável aqui na Lá Concursos. Espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau. Clique lá.